é a paixão de Cristo. Muitas pessoas talvez tenham dificuldade de entender na profundidade qual é o mistério e o que aquele sacrifício de Jesus trouxe para as nossas vidas, para a vida da humanidade. Então, nós estamos tratando aquelas últimas 16 horas ali de Jesus, desde que ele sai da ceia e passa pelo Getsêmani, e aquilo que em Jerusalém está pelos católicos colocado, aqueles pontos, né, que Jesus passou como via sacra, até o momento dele expirar na cruz e dizer a frase que culminou esse propósito de Deus, fechou toda a revelação de Deus para a vida do homem na questão da redenção, que foi: está feito, está consumado, está terminado. Bom, estamos meditando dentro disso e estamos observando algumas questões poderosas que não ficaram no tempo, mas está sobre nossas vidas hoje, quando nós passamos a crer no sacrifício de Jesus, nesta obra redentora de redenção que Deus completou por Jesus na cruz do Calvário. Então, vamos lá. Foram 7 ocasiões em que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Por que 7? Porque é um plano perfeito. 7 para os judeus tem esta conotação de perfeição, número 7, já compartilhamos isso, e o número de Deus é número 7, e também quando Deus estabeleceu a questão do tratar com o pecado, do tratar com a purificação dos judeus, estabelecendo um tabernáculo, um sistema religioso, e um tabernáculo e com a instituição de o sacerdócio e o sacrifício dos animais e todos aqueles cerimoniais em volta que o judeu precisava passar e fazer para receber perdão, para receber purificação dos seus pecados. Então, em tudo aquilo, era um simbolismo que culminaria em Jesus, que apontava para Jesus na cruz do Calvário. E quando Deus estabeleceu o sacerdote, o sacerdote que iria conduzir essas cerimônias e fazer a purificação desse povo, dessas pessoas, então Deus manda aspergir sangue. Moisés esparge sangue nele, e se você observar lá no livro de Deuteronômio, de Números, você vai ver no Antigo Testamento, na Torá, na Antiga Aliança, na aliança feita com os judeus, até ali então, aquela aliança era feita exclusivamente com os judeus. Então ele pediu para que Moisés, num ato simbólico, aspergisse então sangue em 7 partes do corpo do sacerdote. Foram 7 lugares onde Moisés aspergiu o sangue no sacerdote, para que assim ele pudesse estar pronto, puro e pronto para purificar a nação, representar a nação de Israel no que se refere a tratar a questão de pecado. Isso é importante você observar. Então, todo aquele cerimonial, todo aquele aparato religioso, aqueles atos que eram realizados ali diante do povo pelo sacerdote e na cultura religiosa de Israel, diz respeito à purificação dos judeus, à purificação dos pecados deles, para que então eles pudessem ficar livres da ira de Deus e ter esse relacionamento com Deus na época. Então isso apontava para Jesus. Agora Jesus vem e derrama 7 vezes, são 7 ocasiões
que ele derrama sangue do seu corpo, que ele jorra do seu corpo esse sangue. E lembrando que algo que eu gosto sempre de frisar é que Jesus era como esse recipiente, esse presente, esse vaso precioso que continha dentro dele um líquido poderoso que purificaria, que tinha poder de purificar toda a raça humana, o homem, quando cresce nesse sacrifício. Então agora na cruz, ou naquelas 16 horas ali, desde o Getsemane até a cruz, até a sua última frase, então ele vai jorrando desse sangue, vai jorrando esse líquido precioso e purificando cada área da vida do ser humano, como você está vendo. Então vamos lá, primeira ocasião que Jesus derrama o seu sangue é no Getsemane, quando ele, do seu rosto, começa a brotar gotas de sangue pelo seu suor. E ali ele estava quebrando e resgatando o homem da maldição que o pecado trouxe sobre a vida do homem, nessa área mais do medo, das emoções, dos temores, da questão da infidelidade a Deus, da questão do perdão, do perdoar o amigo, enfim. A segunda vez que Jesus derrama seu sangue é quando ele passa aquela madrugada no pátio do sumo sacerdote, apanhando, e ali arrancam-lhe as barbas do seu rosto, arrancam-lhe não só os cabelos da cabeça, mas a barba do seu rosto ali naquela noite é arrancada, ferindo o seu rosto. E rosto nós aprendemos então nessa segunda lição, que fala das emoções, dos traumas emocionais que nós acabamos sofrendo no decorrer da nossa vida, às vezes desde a infância, antes mesmo da infância, às vezes lá no ventre da nossa mãe, e esse sangue está jorrando para quebrar essa maldição na vida do ser humano nessa área. A terceira lição fala desse sangue que brotou das costas de Jesus, quando Jesus foi chicoteado com aqueles chicotes, aqueles látigos do romano, que tinham 3 pontas e em cada ponta mais 3 pontinhas, com osso, com ferro, com osso de animais, e às vezes pedra. Então era o apelido daquele chicote era pata de gato, porque quando pegava no corpo da vítima, então arrancava as carnes do que estava ali sendo flagelado. Então, ali nós aprendemos que Deus estava castigando em Jesus a maldição da enfermidade que veio sobre a vida do ser humano a partir que o homem pecou no Éden. Então, a Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós somos curados, nós fomos curados. Então, aquele que alcança a crer neste poderoso feito de Jesus e crê que aquele sangue que ele derramou do seu corpo, verdadeiramente ele cura os nossos enfermidades físicas, também aquelas dores de alma, a depressão e tantas outras enfermidades, né, psicossomáticas e outras mais. Então recebe cura. Nós também vimos na quarta lição que ele verteu sangue da sua testa, da sua cabeça, agora por causa da coroa de espinhos, né? A coroa de espinhos foi foi como se Deus
tomasse o símbolo da maldição na área financeira, na área material, na área do suprimento do ser humano. O símbolo foi espinhos e ervas daninhas. Então Deus disse, e suor do rosto agora. Quando Adão pecou, Deus disse para Adão: a partir de agora, Adão, maldita é a terra por tua causa, e ela brotará dela espinhos e ervas daninhas, e com o suor do teu rosto comerás o pão. Então, foi como se Deus tomasse esses espinhos e tecesse essa coroa, simbolizando essa maldição, colocada na cabeça de Jesus, sobre sua fronte, de onde justamente o suor emana, verte, por causa do sacrifício para tirar da terra o sustento, o suprimento, e em Jesus coloca essa coroa, dando a entender a verdade de que ele agora está levando sobre ele a maldição. Então nós não precisamos mais viver em escassez, não precisamos mais viver na pobreza, na miséria, não precisamos mais ter essas dificuldades para tirar da terra o nosso sustento, o suprimento para nossas necessidades físicas, materiais. Mas agora a terra, por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. Por causa de Jesus, a terra agora é abençoada para nós. E isso cabe bem hoje, o dia do trabalhador. Você não precisa se afadigar de tanto trabalhar e ver o teu sustento, o teu dinheiro sendo colocado como num saco furado. Não precisa mais. Você pode ter o teu trabalho abençoado, ser suprido em todas as áreas e você ter todo o suprimento, não só para você, tua família, mas também ajudar as pessoas e também contribuir para que o reino de Deus, esta mensagem aí que nós estamos pregando, seja levada aos confins da terra, que era esse o propósito dele ao morrer na cruz do Calvário ou a enviar Jesus, A semana passada nós vimos o quinto derramamento de sangue, a quinta ocasião, que foi quando ele verteu o seu sangue dos pregos que foram cravados nas suas mãos. E ali entendemos que nossas mãos estão livres. Nossas mãos estão livres para edificar, para abençoar, para produzir, para ministrar pessoas com dons ministeriais, com ministérios e dons, para sermos bênção na vida de outras pessoas. Amém? Esse foi um resumo do que a gente viu até aqui. Então, hoje, você pode acompanhar em Lucas, no capítulo 22, a crucificação, uma narrativa da crucificação. Os 4 evangelhos, cada um trata de trazer esta narrativa da crucificação, você pode acompanhar. E hoje nós vamos tratar do 6º derramamento, que é quando Jesus, ele verteu sangue, quando os cravos foram traspassados os seus pés, o seu calcanhar, na verdade. A gente acompanha pela arqueologia e achados daquela época que os cravos naqueles condenados à cruz, eles eram colocados no calcanhar, entre os ossos do calcanhar do condenado. Então,
aqueles pregos eram transpassados no calcanhar e aquele condenado à morte ficava, na verdade, suportando todo o peso do seu corpo sobre aquele prego. E aí está a dor mais terrível de alguém que está na cruz. Por quê? Porque o fato de ter o corpo esticado na cruz do Calvário, e por tanto tempo, eu não sei se você já teve, você pode até fazer a experiência de ficar com os teus braços esticados aí por alguns minutos, e você vai perceber que começa a haver um peso terrível sobre o teu corpo. E uma dor terrível nas tuas juntas, mas então o teu corpo começa a pesar. E a respiração torna-se o mais difícil de se fazer. Então, imagine o sofrimento de Jesus naquela cruz. A dificuldade para respirar, e era melhor para quem estava naquela posição descansar, deixar que o seu corpo se arriasse, mas se o seu corpo se arria, começa a esticar os pregos que estão nos punhos, nas mãos, e não tem como respirar, então o crucificado teria que sustentar-se naquele prego do calcanhar para levantar-se e poder tomar ar. Então a sensação de asfixia era algo terrível, terrível para aquele que estava ali sendo crucificado. Então foi um momento terrível para Jesus, aquele momento que ele tinha que se apoiar no seu corpo para respirar. E Jesus então experimenta a maior dor, a maior aflição, a maior opressão demoníaca. Ele passa a sentir nesse momento que ele tem que apoiar o peso do seu corpo todo nesses pregos aí nos seus pés. E quanto mais o peso espiritual que vinha sobre ele, porque a Bíblia diz que os demônios sobre Jesus eram como touros de Bazã. Está no Salmos 22, que vem sobre ele essa opressão demoníaca. Eu não sei se você já entrou em algum lugar, eu já entrei várias vezes, até em casas cuja opressão demoníaca é muito forte, é como você sinta um peso terrível sobre os teus ombros, e Jesus começa a sentir esta opressão, esse peso sobre ele, desses demônios sobre ele, e isso pesa mais ainda fisicamente o seu corpo. É um momento insuportável, é um momento terrível que Jesus passa ali na cruz do Calvário, e então ele passa a ter a experiência da maior aflição, da maior angústia, da maior dor e da maior do momento de maior guerra espiritual, quando a presença dos demônios sobre o corpo deles, como urubus tentando devorá-lo, fica algo insuportável, e dali aquilo passa a acelerar o seu processo de morte. Então, qual é a lição aí?
O que Jesus quebrou aí? Jesus quebra aí a maldição na vida do ser humano, que é basicamente algumas coisas que diz respeito ao nosso viver diário. E o primeiro que eu queria mostrar a você é que, veja bem, Jesus foi preso pelas mãos e pelos pés, como um animal. Por que são presas as pessoas pelos pés? Nós temos aí o exemplo dos prisioneiros que são liberados da cadeia e eles usam uma tornozeleira. Para quê? A tornozeleira? Para que eles não vão muito longe, para que haja limite na sua caminhada, ele não vá muito longe, haja limite. Por que os pés de Jesus foram presos? Assim como as mãos, os pés de Jesus foram presos na cruz do Calvário, para que os meus e os teus fossem livres. Então, os pés falam de sonhos, de projetos, de ir longe na vida. Eu creio que você já ouviu isso, talvez quando era pequeno, teu pai talvez falou ao amigo, aos amigos de você e disse, esse menino, essa menina vai longe. Ou talvez você já ouviu, conhece bem essa expressão, alguém já dizer assim, né? Esse vai longe, significa que ele vai vai conquistar muitas coisas, ele vai caminhar em conquista, ele vai muito longe nas suas conquistas, vai conquistar muitas coisas, ele vai experimentar e trazer para a sua vida muitas coisas boas na área da conquista pessoal, familiar, financeira, emocional, física, ministerial. Todas estas áreas estão aí em conjunto. E os pés de Jesus foram presos para que os teus e os meus fossem liberados, e agora nós estamos livres, porque os pés de Jesus foi preso, nós podemos caminhar, nós podemos ir longe na nossa vida, conquistar grandes coisas, fazer grandes feitos, sermos pessoas de conquista de nossos sonhos na área familiar, financeira, na área ministerial, em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ser grandes conquistadores nesta área. Uma outra coisa que o fato dos pregos, daquele sangue jorrar dos pés de Jesus por causa daquele prego, é que ele estava quebrando ali o poder de opressão de Satanás sobre nossas vidas. Quando nós cremos no sangue de Jesus, Satanás não pode mais nos oprimir. Satanás não pode mais, Jesus recebeu sobre ele toda a sua opressão, todos os males, os feitos do diabo sobre ele, para que eu e você fôssemos livres da opressão demoníaca, fôssemos livres de toda a obra do diabo. A Bíblia diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então ali ele estava desfazendo, estava recebendo esta aflição espiritual, esta aflição de demônios sobre a vida deles, para nos libertar, para nos liberar. E agora, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário, no seu sangue derramado, nós somos livres de toda a opressão demoníaca. O diabo não pode mais tocar em nossas vidas. Talvez você já ouviu alguém para colocar medo, dizendo: olha, fulano está fazendo macumbaria para você, a obra do diabo pode te pegar. Mentira, querido.
quando você crê no poder desse sangue, desse sacrifício que eu estou dizendo para você, você é livre, você está ileso, você está isento, você está sob a cobertura desse poderoso sangue, porque Jesus levou lá na cruz esta opressão demoníaca. Você não precisa mais ter opressão, sentir opressão, ver opressão, receber sobre a tua vida a opressão do diabo e estas angústias todas que o diabo, pela sua manifestação, pode causar na vida do ser humano, na vida daqueles que creem no poder desse sangue, que este sangue que ele derramou do seu corpo serviu para isso, para quebrar isso. Então você está livre. A Bíblia diz assim, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O que é ser nascido de Deus? É aquele que inclina seu coração para crer nesse sacrifício, nesta obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, neste dia do trabalho, eu tenho uma boa notícia para você. Qual é a boa notícia? Você pode fluir, ir longe, sonhar grandes sonhos e ter grandes conquistas na tua vida, em todas as áreas, material, familiar, ministerial, financeiro, físico, em todas as áreas, pessoal, em todas as áreas da tua vida, porque os teus pés, os pés de Jesus, símbolo daquilo que nos leva adiante, símbolo daquilo que nos faz correr velozmente, chegar ao nosso alvo de maneira rápida, caminharmos em direção aos nossos alvos, nossos sonhos. Os pés de Jesus foram cravados na cruz para que os meus e os teus fossem liberados. Nós temos os pés livres. Podíamos até usar um slogan, né? Nós somos o povo com os pés livres. Somos o povo que está liberado para sonhar, e não somente sonhar, mas realizar todos os sonhos em nossas vidas. E a segunda boa notícia dentro disso é que você não precisa mais ser uma pessoa atacada pelo diabo, atazanada pelo maligno, oprimida por Satanás. Não, você não precisa mais. E o remédio não está em nada, querido. O remédio não está em outro lugar. O remédio não é nada fora o sangue poderoso de Jesus. É o que está escrito em Apocalipse 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro, somente o sangue do Cordeiro que nos dá, somente essa obra lá na cruz é que nos dá essa libertação, que nos traz essa redenção, que faz essas coisas tremendas e maravilhosas na nossa vida. Como é bom meditar nesse sacrifício, neste amor, nessa dádiva, nessa graça de Deus para nós, que é Jesus Cristo crucificado. Por isso que Paulo dizia: meu único assunto é Cristo, e Cristo crucificado, e esse também é o meu único assunto é Cristo crucificado, porque através dele nós temos a redenção de todo o mal na nossa vida e podemos viver livres e abençoados até encontrarmos com ele na eternidade. Amém? Eu queria orar dentro disso com você e que você gravasse no teu coração essa mensagem da cruz e você inclinasse teu coração para crer nessa verdade que vai fazer a diferença na tua vida. Fecha os teus olhos onde você está, puder fechar os teus olhos, puder pôr a mão no teu coração. Se puder acompanhar de outro jeito também, vale. E à medida que você vai ouvindo a minha voz, você vai inclinando o teu coração para crer nisso, e isso vai fazer a diferença na tua vida. Não importa onde você está, nós temos pessoas nos ouvindo aí no Canadá, no Japão, em várias nações bem longe, de Curitiba, Rio de Janeiro. Um abraço para vocês, e nós queremos que
o poder desse sacrifício venha sobre a tua vida neste dia. Pai, eu quero colocar cada vida que está ao alcance da minha voz nesta hora, Pai. Senhor, eu quero colocar diante de Ti aqueles que estão passando por lutas de sentimentos de frustração em suas vidas, por lutarem e terem como os seus pés atados a algo que eles não conseguem seguir em frente, realizar seus sonhos, e há como se ainda experimentam esta maldição antes do Senhor as libertar na cruz do Calvário. Alguns deles usam a expressão: eu dou 5 passos para frente e 3 para trás, eu dou 3 para frente, 5 para trás. Eu quero te pedir, Pai, que pelo poder do teu sangue, este ciclo maldito, vicioso, cesse na vida deste homem, na vida dessa mulher. E agora, pelo poder do teu sangue, Jesus, eu declaro este homem livre, livre para sonhar e para alcançar todos os seus sonhos, na área pessoal, na área financeira, na área física, material, na área ministerial. Senhor, que ele receba em nome de Jesus, na área familiar agora, este poderoso ato de libertação pelo teu sangue, emanado da cruz do teu corpo na cruz do Calvário. Que ele receba agora em nome de Jesus libertação e seja livre também na questão espiritual, livre da opressão maligna, livre agora em nome de Jesus. E todo espírito demoníaco, toda opressão maligna de sobre a sua mente agora, cessa em nome de Jesus, de sobre os seus sentimentos, as suas emoções, cesse agora, porque está escrito: aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Eu oro por cada um deles agora, papai, e em nome de Jesus, este seja uma noite, um dia de libertação, de cura, de restauração e de prosperidade, porque os teus pés foram presos para que os nossos pés fossem livres para irmos rápidos e alcançarmos os nossos sonhos, os nossos alvos, sem nada nem ninguém nos impedir. Papai, obrigado por tua obra na cruz do Calvário. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por você que viu